Bom dia, bom dia. Vamos começar daqui a pouco o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo, como está funcionando esse negócio. Se eu consigo compartilhar isso aqui. Ah, tá lá. Muito bem. Ah, ok. Muito bem. O pessoal vai se logando aí, vai conectando. O pessoal está começando a chegar. Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. São todos muito bem-vindos estar aqui com a gente. Obviamente, nosso motivo da gente estar fazendo isso, esse formato diferente, é o coronavírus. E nós queremos ver se o cabelo está ok, sobrancelha ok, barba está ok. Vamos em frente. Obviamente, nós conversamos com profissionais de saúde, médicos, e achamos muito importante colaborar com esse momento e evitar aglomerações, evitar um encontro presencial, para que essa curva de contaminação ela seja um pouco mais lenta. Provavelmente, nosso desejo é ajudar, colaborar com o sistema de saúde para evitar um possível caos aí no sistema. Alguns avisos importantes nesse processo aqui. Na terça-feira, o Pedrão pediu para avisar que a reunião de oração está mantida. E na quinta-feira, a reunião do CR, por enquanto, ela está mantida. Porém, tanto para terça-feira quanto para quinta-feira, gostaria de dizer o seguinte: se você tem 60 anos ou mais, o ideal é que você fique em casa, que você evite aglomerações, que você cuide da sua saúde. Se você tem algum problema crônico de saúde, o ideal é que você não vá, que você fique em casa, que você evite aglomerações. Nosso intuito com tudo isso é a proteção à vida. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Isso é muito fundamental, é que a sua vida e a sua saúde sejam protegidas. Muito bem? Então, no domingo que vem, seja nesse ambiente online, esse ambiente virtual, ou presencial, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, como é que vão desenrolar as coisas, a gente começa a nossa série sobre a Páscoa. A Páscoa está chegando aí e nós queremos pensar sobre isso durante algumas semanas antes da Páscoa. É realmente muita pena que a gente não possa estar juntos lá no templo, em Diadema hoje, porque na outra semana teve um concurso de pesca e a rapaziada foi lá e tal. Infelizmente, naquele dia eu não pude ir, por isso outra pessoa ganhou, por isso outra pessoa foi campeã. Então, não, deu uma chance para o pessoal, mas disse que pegaram peixe lá de 20 quilos. Eu vou pedir o VAR, eu não sei, eu tenho que ver esse negócio certinho, tem que não sabemos se foi exatamente tudo isso, mas vamos em frente. Eles disse que iam mostrar foto lá, história de pescador. Lembrando então, mais gente se conectou aqui, vou falar novamente. Terça-feira, reunião de oração mantida. O Pedrão vai estar lá na igreja. Quinta-feira, por enquanto, o CR mantido. Mas, novamente, se você pertence a algum grupo de risco, 60 anos ou mais, ou tem alguma doença crônica, por favor, não vá. Fique em casa, ore de casa, faz o que você tem que fazer de casa e se proteja. No próximo domingo nós começamos a nossa série sobre a Páscoa e hoje nós estamos aqui. É diferente, eu estou aqui sentado na sala da minha casa, falando com a tela do computador. Então, esse encontro entre nós, ele é virtual. Mas a minha expectativa é que o nosso encontro hoje, o nosso encontro com Deus hoje, ele seja verdadeiro, ele seja real, ele seja algo que vai trazer uma reflexão
real para você, que vai trazer um entendimento, um encontro relevante na sua relação com Deus. Essa é a nossa necessidade. Eu realmente acredito que é possível, apesar de nós dois estarmos com um equipamento, a distância que existe entre nós nesse momento. Eu creio realmente que Deus ele pode se fazer presente, ele pode falar com você e ele deseja fazer isso, na verdade. Quando Jesus ele orou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás nos céus. Ele intencionalmente usou a palavra céus no plural. Se você olhar na sua Bíblia, em todas as traduções, céu está no plural. Na cabeça daquela cultura onde Jesus vivia, as pessoas que viviam naquela época, existem três conceitos, ou três ideias do que é céu. O primeiro céu é esse lugar distante, esse lugar transcendental, esse lugar místico que Deus habita, uma eternidade onde a nossa expectativa, um dia eu quero ir para o céu, Jesus vai te levar para o céu. Esse é um entendimento de céu. Mas existe outro entendimento na cabeça deles também. Céu como esse lugar, quando a gente olha para cima, a gente vê as nuvens, e que a menos que você tenha asa, você não consegue chegar lá. Esse é o segundo entendimento de céu. E o terceiro entendimento de céu que eles têm é esse ar ao nosso redor, essa presença de vento, quando você sopra em cima de alguém, você soprou céu na vida dessa pessoa, você respira o céu. Então, quando Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus, ele está falando sobre essa realidade distante, nessa realidade eterna, nessa realidade transcendental, onde as pessoas esperam que um dia vão habitar, mas ele também está presente nessa parte do nosso mundo onde a gente não consegue chegar, a menos que você tenha asa. Deus está presente, é como se ele se colocasse nesse lugar soberano sobre as coisas que ele vigia, e ele olha, e ele cuida a partir dessa posição de vantagem nos céus. Mas Deus, segundo a oração de Jesus, ele também está presente no ar que a gente respira, nessa proximidade. E é nisso que nós confiamos, que não estamos fisicamente próximos, não estamos em um templo, não sei onde você está, mas Deus pode chegar até você, a presença de Deus pode falar a respeito das suas dúvidas, te abraçar e te consolar da maneira que for o caso. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês é exatamente a respeito disso, essas dificuldades da vida, mas vamos falar um pouquinho? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse encontro, que apesar dele ser virtual entre nós, eu oro que ele seja real, no sentido dos nossos corações. Que o Senhor fale com a gente, que o Senhor se revele, que cada pessoa que vai ter acesso a esse vídeo se sinta abraçado certeza, medo que nós vamos enfrentar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, o negócio é o seguinte, nós temos 50 pessoas online aqui, eu não vou conseguir ficar olhando os comentários que vocês fizerem, mas eu não vou conseguir ficar vendo esses comentários aqui, porque eu tenho um déficit de atenção absurdo, então eu vou conversar com vocês, ou eu vou ver comentário. As duas coisas eu não vou conseguir fazer ao mesmo tempo. O que eu pensei de conversar com vocês hoje é que a vida, muitas vezes, ela é um processo assustador, ela é perigosa, às vezes, a gente encara situações complicadíssimas, a gente tem medo, a gente passa por coisas que a gente se sente ameaçado, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas próprias frustrações, mesmo, elas são coisas que colocam a nossa existência, o equilíbrio da nossa existência em risco, mas muitas vezes, esses medos ou essas ameaças não são tão reais.
são coisas que a gente cria da nossa cabeça, são medos que nós trazemos. Agora, e todos temos isso. Eu posso te garantir que eu não superei todos os medos, todas as incertezas da vida, apesar de estar no ministério há tantos anos e tal, mas uma coisa eu aprendi nesse processo, uma coisa o cristianismo me ensinou, é que em algum momento, e isso me carrega sempre nos meus processos pessoais, nos meus medos pessoais, eu tenho procurado aprender a abrir mão do controle ou de tentar ter controle sobre todas as coisas. Acho que esse é um caminho que tem me protegido por toda a minha vida. Eu não nego os meus medos, não nego traumas, coisas que eu trago ainda hoje, que precisam de cura, que precisam ser visitados, mas hoje o que eu nego é a afirmação de que eu preciso vencer esse negócio sozinho. Eu me nego a ter que vencer esses medos só com as minhas forças. Em algum momento na minha caminhada, eu entendi que e isso foi o que fez sentido no cristianismo na minha vida, de que eu nunca mais ia estar sozinho. Eu fui solitário boa parte da minha vida, no sentido de eu queria ter contato com as pessoas, eu queria ser aceito e não me sentia aceito. Quando o cristianismo ele trouxe essa mensagem de que, cara, você nunca mais vai estar sozinho. Quando eu vi estar com você todos os dias até o fim, isso fez todo sentido. Eu não queria estar sozinho, de repente eu encontrei essa afirmação de que Deus ia estar comigo, de que Jesus ia estar comigo todos os dias. Por isso esse lance do Pai Nosso, dos céus, faz todo sentido. Ele está presente no ar que a gente respira. Ele está próximo. Ele está o tempo todo. E eu escolhi confiar nessa realidade de que tem um Deus eterno, que Ele vai me ajudar a caminhar, Ele vai me ajudar a lidar com as dificuldades da vida e muitas vezes vencer essas incertezas, sabe? E uma coisa também importante que eu aprendi nesse processo é que quando a gente fala sobre depender de Deus, Deus é o seguinte, velho, Ele vai fazer grandes milagres quando Ele quiser, se Ele quiser, eu acredito que isso é uma possibilidade sempre, mas certamente Ele vai fazer muitos pequenos milagres diariamente. São esses pequenos milagres, muitas vezes imperceptíveis, que vão me sustentar, que vão me consolar, e eles vão continuar apontando para que eu acredito que existe, mesmo sem enxergar. Então, a ideia é viver uma vida, apesar dos medos, eu vivo de maneira digna, apesar das inseguranças, apesar das dúvidas que eu tenho vivido, uma vida de fé. Esse é o nosso desafio. Isso é o que eu gostaria que você dissesse. Não é que não tenho mais dúvidas. Apesar das dúvidas, eu acredito que eu não estou sozinho. Apesar das inseguranças, eu acredito que eu sou amado, que eu sou aceito, que eu estou sendo cuidado por Deus. Isso é a ideia, depender intensamente de Deus a ponto de você não conseguir fazer uma oração bonita. Sabe, às vezes, conforme a gente vai vivendo na igreja e tal, a gente passa a orar de uma maneira muito burocrática, como se fosse para as pessoas ouvirem. Mas algumas das orações mais honestas que eu vejo que eu já fiz na minha história era um lance mais ou menos assim: ai meu Deus, pelo amor de Deus, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Não, sabe quando te falta a palavra, mas você vive aquele momento real. Aquilo que você está falando, você não está falando, você está se importando com quem está em volta de você. Você sabe que você está falando com seu pai. Você sabe que o seu pai está te ouvindo. E ele está ali com você. Coração da oração, às vezes desesperado diante de Deus. Quem já teve uma pessoa amada, amada de verdade, em uma situação de doença, sabe de que tipo de oração que eu estou falando.
É aquela oração que você se sente completamente impotente diante de algo que você gostaria que mudasse. Você, meu Deus, pelo amor de Deus, meu Deus, faz alguma coisa para mudar essa situação. E no fim das contas, meus amigos, a realidade é que eu não sei lidar, eu não sei ensinar você a lidar com essas coisas. Mas o que eu gostaria hoje, junto com vocês, é entender um pouco melhor como que é esse caminho para a gente estabelecer confiança, para a gente viver um relacionamento saudável com Deus que vai trazer equilíbrio para a nossa vida. E eu acho que esse é o papel da igreja, da comunidade, da família da fé. Se ajudar mutuamente nas incertezas, se ajudar mutuamente em como que a gente carrega junto esse fardo, como que a gente enfrenta junto essas dificuldades e essas incertezas. Agora, quando eu olho para a Bíblia, a gente falam comigo a respeito dessa questão de viver as incertezas de maneira digna, encarar as dificuldades, a dureza da vida de maneira digna, é a história de Ruth. Cara, a história, eu acho que é uma história de amor, é uma história de confiança, que ela, como ela vence os medos, ela, uma história que tem muita incerteza, é uma vida dura realmente, que aquelas mulheres falam, passam, mas é uma história sobre mulheres fortes também, isso pode ser inspirador para nós, e como que Deus, de alguma maneira, ele vai fazendo muitos pequenos milagres. Passa desapercebido, você pensa, nossa, simplesmente elas venceram na vida. Mas eu vou contar a história para vocês, vocês vão perceber que tem coincidência demais para ser só coincidência. E outra coisa, o nome de Deus ele não é citado no livro de Ruth. É como se ele fosse essa linha que vai construindo, costurando essa história de maneira intencional e, ao mesmo tempo, ele se mantém oculto, ele se mantém aparentemente como espectador, mas quando você olha o conjunto todo da história dela, é impossível de negar, cara, Deus estava ali, Deus participando desse processo com ela. Então vamos pensar aí sobre a história de Ruth. O livro, tem um livro na Bíblia, tá, chamado Ruth. Eu vou contar a história para vocês, eu acho que não é spoiler, afinal das contas a história já está aí há quase 3.000 anos, então já deu mais que tempo de você ler a história. Mas se você não leu, se você não conhece a história ainda, eu vou contar ela rapidamente para vocês. A história de Ruth, se você conhece a Bíblia, ela está contida dentro do período dos juízes. Tem um outro livro na Bíblia chamado Juízes, e a história da Ruth, ela acontece dentro desse intervalo de tempo que o livro dos juízes cobre. E é uma época de muita corrupção moral, o povo não queria saber de Deus, estava afastado dos nossos dias. E a história de Ruth, ela acontece na região de Belém, que é exatamente a cidade onde Jesus vai nascer, muitos anos depois. E Belém, que significa cidade dos pães. Belém significa padaria. E lá em Belém tinha um camarada chamado Elimeleque. E se você prestar atenção no livro de Ruth, você vai ver que os nomes dos personagens eles são muito importantes. Por exemplo, Elimeleque significa ele se casa com uma mulher chamada Noemi. E Noemi significa agradável, alegrinha, fofinha. Esse é o significado de Noemi. Então, esse cara chamado Meu Deus é Rei, ou seja, um cara que aparentemente, pela sua identidade, confia em Deus, se casa com a fofinha, com a alegrinha, com a bonitinha da Noemi. E Elimeleque e a Alegrinha, eles têm dois filhos. Um se chama Malom. Normalmente eles significam doente e morrendo. Então, se você está grávido, está grávida, eu não daria esse nome pro meu filho. Malom e Quilom, certo? Doente e morrendo. E esse é o cenário, nesse cenário, né, que nascem os filhos, no doente e o morrendo nascem,
vem uma grande fome sobre aquela terra, sobre Belém, sobre toda aquela região. Então, Elimeleque, ele se muda com a sua família para uma terra onde eles não conheciam o Deus eterno, eles não conheciam o Deus de Israel, eles não conheciam aquele Deus que eles serviam porque eles eram judeus, certo? E aí, mas ele vai em busca dessa, dar uma qualidade de vida, de dar uma vida melhor para a sua família. E quantos de nós temos histórias assim na nossa própria família? Histórias de pessoas que tiveram que abandonar a sua própria terra em busca de sobrevivência, em busca de comida, em busca de condições melhores. E sempre é uma cidade, uma situação complicada. Você tem que deixar, e aí já começam as inseguranças, aí começam os medos. Será que eu vou conseguir? Como vai ser? Vai ser melhor? Vai ser pior? A vida ela é cheia dessas inseguranças. Ironicamente, no caso de Elimelec, quando ele, né, na busca dessa vida melhor, quando ele, chegando até essa nova terra, ele morre. E os seus filhos, o doente e o morrendo, eles se casam com mulheres moabitas, mulheres que moravam naquela região. E o povo daquela região, eles tinham o deus deles lá, era um deus chamado Kimesh. Basicamente, é uma estátua de um peixe lá, parece sei lá, estátua, uma pedra de um peixe lá, e era esse o deus que eles adoravam. E aí acontece o seguinte, que o doente e o morrendo ficam doentes e morrem, de verdade, certo? Então, só sobra Noemi, a Alegrinha, e as duas noras dela, as moabitas, as mulheres dos seus filhos que morreram. E naquela cultura, se você não tiver um marido, se você não tiver um pai, se você não tiver um filho, a sua situação é extremamente perigosa. Sua situação é de muita vulnerabilidade. E Noemi, ela está nessa situação junto com as suas noras. Ela está sozinha no mundo com essas duas garotas estrangeiras, uma chamada Ruth, e Ruth significa amiga, e a outra é chamada Orfa. Orfa significa nuca, certo? E aí Noemi, ela toma a decisão, a alegrinha, ela toma a decisão de voltar. A fome passou, de que as coisas melhoraram, de que as coisas estão mais organizadas, de que tem provisão na terra dela. Então ela pensa, putz, vou ficar nessa terra estrangeira, passando necessidade, ninguém me conhece, correndo mais risco, eu vou voltar para minha terra, onde pode ser que as coisas sejam melhores. E é isso que ela faz. Então, quando ela decide voltar para lá, ela chama as duas noras e ela diz o seguinte: olha, agora vocês voltem para casa de vocês, vocês não fiquem na terra de vocês, como vocês foram leais comigo, vocês foram boas comigo e vocês foram leais com os meus filhos, que eram os maridos de vocês, que morreram, continuem sendo assim e que Deus cuide de vocês e tal. E que vocês encontrem novos maridos e assim por diante. E aí elas se beijam, se despedem e tal, e aí elas dizem, não, 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 nós vamos voltar com você, nós queremos ficar com você. E a Noemi desencoraja elas, falam, não, minhas filhas, eu não posso arrumar marido para vocês, eu não posso ter um outro filho que vai ser marido de vocês, não dá tempo, a matemática não fecha, vão cada um de volta para sua casa, para o seu povo. E aí, a órfã, a Nuca, ela aceita a proposta e ela volta para a família dela. A Ruth, porém, ela fala uma coisa assim, e aí é um dos versículos mais legais, mais de compromisso com uma realidade de insegurança. A Ruth vai dizer o seguinte para ela: Noemi, não insista comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer, e ali eu vou ser sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Cara, eu acho sensacional esse comprometimento que ela faz.
e as duas estão vivendo, não é que elas não fazem esse compromisso. Eu já vi muitas vezes esse texto sendo usado no casamento. Mas aqui, esse casamento acontece no meio da crise, no meio da miséria, no meio da incerteza. Não vai ter uma festa logo depois que ela diz isso. Na verdade, vai ter uma estrada longa, perigosa, poeirenta e suja, e aí esse é o caminho delas. E diante dessa situação de incerteza, ela faz esse compromisso. Ela fala, olha, eu poderia ficar perto de muita gente, mas eu quero ficar perto de você. A escolha, na verdade, o pensamento, a reflexão que eu quero dizer para vocês cara, quando as coisas estão difíceis, você pode escolher ficar perto de várias pessoas. E as pessoas com quem a gente anda, elas podem fazer essa caminhada, que já é difícil, que já é assustadora às vezes, ficar mais difícil, mais complicado do que já é. No caso da Ruth, ela faz a escolha de ficar perto de alguém que apresentou uma identidade para ela. Ela deixou de seguir aquela crença naquela pedra e de repente ela passou a se relacionar com Deus de uma maneira diferente. E a escolha da Ruth foi: para onde mais que eu posso ir? Você quer que eu volte para aquela forma de vida que eu me relacionava com um Deus distante? Eu quero ficar perto de você. E é legal porque, assim, eu imagino que a Noemi, ela estava azeda nessa época. Ela sofreu pra caramba. E as pessoas que sofrem muito ficam assim. Eu imagino a Ruth falando: "Olha, você era uma fofa quando eu te conheci, agora você é uma velha azeda. Mas você é a única conexão que eu tenho com Deus eterno. Eu quero fazer parte do seu povo. Eu quero essa identidade sobre a minha vida. Eu quero ser da sua família para sempre. Porque ser da sua família, estar ligado à sua família, me deu uma identidade que eu nunca tive, me deu uma relação com Deus que eu nunca tive. Eu quero estar ligado ao seu povo." Eu acho que isso é parte do nosso processo de vencer as dificuldades da vida. Ruth, ela assume que ela quer ser parte de algo maior do que ela mesma. Nós precisamos aprender essa lição com a Ruth. E a gente pode chamar isso que ela falou: eu quero estar ligada a isso, de reino de Deus. O reino de Deus passa a ser parte da identidade dela, essa relação com Deus. Só que muitas vezes eu acho que a gente tem dificuldade de fazer isso porque nós não queremos abrir mão da identidade anterior que a gente tinha. Nós não queremos abrir mão das assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ruth, ela abre mão da identidade anterior que ela tinha. Ela falou: eu quero viver essa aventura, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar de toda a insegurança que está diante de mim, eu quero essa identidade sobre a minha vida. E elas voltam para Belém. E aí, em Belém, as mulheres estão comentando, imagina as mulheres fazendo as coisas que elas faziam naquela época, e elas estão falando: olha, a Noemi voltou e tal, e de repente chega a Noemi. E a Noemi, eu imagino que nessa época, sei lá, ela já é velha e azeda, gente. E ela vai falar assim, com a voz de fumante: não me chame mais de Noemi. Eu mudei meu nome para Mara, porque quer dizer amarga. Não me chame mais de alegrinha, não me chame mais de fofa. Eu não sou mais fofa, eu sou azeda, eu sou amarga. A única coisa que me sobrou nessa vida é essa nora que nem filho tem. Cara, quem pode recriminar ela por ter essa atitude? Pensa na vida difícil que ela teve. Pensa em toda a dor, toda a perda que essa mulher experimentou. Ela perdeu a sua terra, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. E eu vejo que às vezes a gente olha para nós, ela não confia em Deus. Velho, a gente perde muito menos do que ela perdeu. E a gente já fica: ai, aonde está Deus? Aonde está Deus?
elas estão tão pobres nesse momento. Se você ler o livro lá, você vai ver que a única forma que elas, a maneira que elas descobrem para matar a própria fome é ir para o campo, quando as pessoas estão colhendo, e recolher as abandonar, não quiseram colher porque não estava bom, ou de alguma maneira eles escolhem deixar no campo, elas vão lá e recolhem isso. É como se hoje em dia, fazendo um paralelo aqui, você vivesse no fim da feira, na hora da xepa lá, você vai no final e aquilo que os outros não quiseram, aquilo que não foi vendido, aquilo que vai ser jogado fora, você vai lá, recolhe e você vive disso. Ruth e Noemi, elas basicamente elas estão mendigando nessa época. E aí a gente entende, nesse momento, começa a ficar claro que essa história tem um herói. E quem é o herói dessa história? E eu acredito claramente que o herói dessa história é Deus, sem fazer nenhum grande milagre, sem fazer nenhuma grande, aparentemente nenhuma grande intervenção, ele vai conduzindo essas mulheres para o lugar certo. A gente não vê o céu se abrindo, laser, fumaça, uma voz falando com elas, mas quando você lê a história, você percebe diariamente as duas elas se sentiam direcionadas para estar no lugar certo, no lugar onde elas iam conseguir o alimento que elas precisavam, o sustento delas. E assim também, eu acho que é o nosso processo de vencer as dificuldades da vida. Talvez não vai ter um grande milagre, mas conforme o tempo passa, você percebe que, de alguma maneira, e a gente chama isso de intuição, eu tive a intuição de falar com aquela pessoa, de ir naquele lugar, e de repente um pouquinho daquele dia, para aquela necessidade, eu consegui o que eu precisava. Porque o texto é sensacional, o texto vai dizendo que acontece delas estarem pegando o resto, né, colhendo os restos do campo de um camarada chamado Boaz. E acontece que Boaz tem dinheiro, Boaz é rico. E acontece que ele é um parente distante de Ruth. E, portanto, ele era o único que poderia redimir elas. E acontece que Boaz era solteiro naquele momento. É muito acontece. Existe essa presença velada de Deus, linda, que vai conduzindo elas. E aí acontece que um dia Boaz ele chega no campo para supervisionar o trabalho dos empregados dele e ele elogia o trabalho dos caras, ele ora com eles, é muito legal. E daí ele pergunta, ele percebe, né, Ruth ali naquele lugar, ele fala, quem que é aquela moça? Eu não conhecia ela ainda. E aí ele aparentemente se interessa por ela. E ele fala, olha, se alguém tocar naquela moça, vai morrer. Mais que isso, quando vocês forem colhendo, deixa um pouco, deixa mais para trás, assim, para ela poder recolher. Eu estou vendo o que ela está fazendo ali. E aí a coisa começa a dar certo para ela. Ele convida a Ruth para almoçar, e imagina ela trabalhando no campo, tudo fedida, toda suada, e ela vai e almoça com ele, e aí aquele dia ela chega em casa com 25 quilos de alimentos. A Noemi olha e finalmente a véia azeda se anima. Próximo capítulo, o capítulo seguinte do livro de Ruth, sabe esses programas de TV que Extreme Makeover, a pessoa está toda feia, toda caída, toda zoada, e aí vem todo tipo de profissional, cabelo ok, sobrancelha ok, vestidinho ok, banho ok, perfume e tal. E aí eu imagino a Noemi falando, vai lá, Ruth, hoje você vai arrumar um marido para nós. E é basicamente isso que acontece. É muito legal esse texto. E ela vai trabalhar novamente, e é o fim da colheita, e o Boaz está todo feliz, e ele bebe um pouco mais do que ele deveria. E aí a Bíblia diz que ela se deita aos pés dele. Essa é uma linguagem bem poética para dizer que provavelmente rolou um love time ali. E aí ele acorda no meio da noite, assustado, imagina, o cara bebeu demais, acorda com a mina do lado dele, a mina que ele estava admirando, na verdade,
E ele quer entender o que está acontecendo. E aí ela faz um pedido para ele: me redime, devolva a minha dignidade. Eu sou assim, bonitinha, mas eu tenho. E esse é o pacote de quem eu sou. Eu trago essa sogra azeda e ela é parte do pacote. Da mesma forma, eu jurei que eu não ia abandonar aquela mulher. Essa é a minha história. Me redime. A bonitinha e a véia azeda. E acima de todo medo, acima de toda incerteza, acima de todas as dúvidas, da miséria que elas tiveram que enfrentar ali, o herói da história, que eu acredito que é Deus, ele acende uma luz decisiva. E ele continua a história delas em uma direção diferente, uma direção onde tem dignidade, onde tem esperança, onde tem um futuro, apesar da história difícil que elas viveram até aqui. E, por incrível que pareça, aquela garota que não podia ter filhos, agora ela está grávida. E aí ela tem um filho, e eles chamam esse filho de Obed. Lembra que eu falei que os nomes são importantes? Obed significa adoramos a Deus, porque essa é a identidade. Elas reconhecem que apesar de não ter nenhuma grande intervenção divina, elas foram guiadas por Deus. E Obed, ele vai crescer, ele vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé, quando ele cresce, ele tem vários filhos, e um desses filhos se chama Davi. E Davi se torna um grande rei sobre o povo. E, e ele lidera o povo para um lugar mais próximo de Deus. E essa linhagem vai seguindo até que dessa linhagem nasce Jesus. Jesus é descendente. Há elementos dessa estrangeira, dessa pessoa pobre, dessa pessoa que viveu desesperada, necessitada, catando o resto dos outros. A linhagem do nosso Salvador tem um pouquinho de Ruth. Deus intervém na história dela. E é isso que eu acredito que Deus faz. É isso que eu acredito que Deus faz na nossa história. Muitas vezes de uma maneira que a gente não consegue perceber claramente. E por isso a gente simplesmente acha que ele não está fazendo nada. Não é verdade. Não é verdade. Deus intervém. E todos nós somos Ruth. Todos nós somos a Ruth no nosso pior estado. Empobrecidos, sem esperança, e nós precisamos ser redimidos. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser encorajados. E aí ele vem, convida a gente para almoçar, ele ouve a nossa história e ele nos redime. E é assim que a gente vai lidar com o nosso medo, com a nossa insegurança, com esse momento de insegurança que a gente está vivendo, com a certeza de que o nosso Redentor vive e ele está perto de nós, como o ar que a gente respira. Negando a realidade de dificuldade que a gente vive. Isso é uma proclamação de fé, porque eu não nego os meus medos, como a... mas eu falo para Deus, Senhor, aonde o Senhor estiver, eu quero estar. Eu quero que o seu povo seja o meu povo. Eu quero que você seja o meu Deus. Eu não tenho outro lugar para onde eu vou, para onde ir, Senhor, a não ser o Senhor mesmo. E essa convicção que me traz até o cristianismo, que me traz, me faz me comprometer mais com o cristianismo. Uma fé que diariamente me leva a ter atitudes mais corretas, meus próprios, a fazer escolhas de paz ao invés de escolhas de vingança. Sabe? E por causa disso eu posso ter esperança de um futuro diferente do que eu sonhei. Um futuro bom, apesar do meu passado. Um futuro que ele não se limita às consequências da história que eu vivi até agora. Um futuro que eu acredito que pode estar no coração de Deus para nós todos. E esse é o nosso papel, conhecer a Deus mais profundamente. E conforme a gente conhece a Deus mais profundamente, a gente conhece o nosso futuro. E assim
a gente vive com coragem. E assim a gente vive mais próximo dele. Beleza? Pense sobre isso. Pense sobre a história da Ruth. Leia o livro de Ruth, é um livro curto. Existem várias lições interessantes que você pode tirar para a sua vida ali. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa história que é inspiradora, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode se reunir junto, se reunir aqui, apesar da distância. Nós confiamos na tua proximidade, nós confiamos que o Senhor está conosco, escrevendo essa história, a nossa história, que também é a tua história através de nós, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus que quem quer que vai ter contato com essa mensagem, com essa reflexão, se sinta encorajado, encorajado a não ter que vencer os seus medos sozinhos. Se sinta encorajado perto de você, Pai. Em nome de Jesus eu oro que isso seja a realidade do Senhor para nós, para todos sempre. Amém. Meus amigos, é isso. Então, relembrando algumas coisas importantes. Proteja-se, tenha bom senso, cuide-se, evite aglomerações, ajude a proteger o sistema de saúde do nosso país, que já é tão debilitado, especialmente pensando nas pessoas que mais vão precisar dele, certo? E eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que você tenha uma excelente semana e que Deus cuide do seu coração e te dê coragem para encarar todas essas coisas. Deus abençoe vocês e até a próxima.